Olá, querida turma, tudo bem com vocês? De acordo com o prometido, vamos agora então à nossa aula sobre educação no século XX. O século XX, né, antes de falarmos sobre educação, como sempre, vamos fazer um pequeno contexto histórico. O século XX é um século bem agitado, um século bem tumultuado, vamos dizer assim, né? Nós temos lá no início do século, entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial, na qual nós vamos, né, na qual nós vamos ter a Alemanha que sai como uma das grandes derrotadas da guerra, e que vai acabar germinando, né, por assim dizer, a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer entre 1939 e 1945, né? Alguns historiadores, né, vão dizer que na verdade é uma única grande guerra, né, com um intervalo ali no meio, né? Porque na verdade os motivos acabaram, né, os motivos da Primeira Guerra acabaram influenciando aí na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra é esta que, como vocês já sabem, né, resultou aí no extermínio de judeus, mas não somente de judeus, mas também de negros, mas também de homossexuais e lésbicas, assim como também o extermínio de pessoas com deficiências físicas ou mentais, porque se tinha a ideia absurda de uma raça pura, uma raça privilegiada, não é? E que, portanto, todos aqueles que não se enquadrassem nesse padrão, então, deveriam ser exterminados. Para entender o século XX, eu acho que um dos melhores livros, né, de história é A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. É um livro que eu realmente recomendo, né? Ele não é muito fininho, mas é bem fácil, bem gostoso de ler, e aí ele vai falar sobre o breve século XX, né, iniciando com a Primeira Guerra Mundial e terminando com a queda do Muro de Berlim. Nesse meio tempo, né, como eu disse para vocês, aconteceu em 1917 a Revolução Russa e também todo o processo de colonialismo e de luta contra o colonialismo tanto na África como na Ásia, né? Nós vamos ter aí os países africanos até a década de 70 lutando contra os europeus que estavam lá no processo de exploração, né? Fazendo os continentes africanos, os países do continente africano ainda como colônia, usurpando desse modo tudo que era produzido por esses países, né? Então acho que aí fica bem fácil entender porque no século XXI o continente africano ainda sofre tanto, né? Com problemas de violência, com problemas econômicos, isso tudo é resultado, né, dentre outras coisas, ou em grande parte, desse colonialismo europeu, né, que foi extremamente degradante, humilhante e realmente que roubou tudo que pôde aí do continente africano. Nesse meio tempo também, né, nós vamos ter a guerra do Vietnã, com Vietnã na época então era tido como um país comunista, e aí os Estados Unidos muito bonzinho, como sempre, né, vamos livrar o mundo das ditaduras e do comunismo, e aí então eles entram na guerra e matando, né, inúmeras pessoas, e aí praticando, né, um tipo de violência muito grande, principalmente com relação às mulheres vietnamitas que eram estupradas de maneira aí bastante rotineiras, né? Inclusive Angela Davis, em um dos seus livros, vai dizer que essa era uma prática incentivada pelos próprios comandantes do exército, né? Que quando eles invadissem uma aldeia, eles cutucassem, entre aspas, as mulheres dessa aldeia. Uma coisa realmente horrível. Mas no fim das contas, né? Apesar dos filmes não mostrarem muito bem, os Estados Unidos eles acabam saindo perdedores dessa guerra. Bom, então
Esse aí, então, vai ser o contexto histórico, né? E é claro que todas essas tensões vão influenciar fortemente a educação. Mas apesar de todas essas guerras, esses conflitos, o século XX também foi um século de grandes conquistas de direitos, né? Das lutas operárias, com direito à greve, direito a férias, ao domingo remunerado, muitas lutas estudantis, né, com as vozes antipedagógicas dos jovens, né, se rebelando àquele processo tradicional, e aí nós vamos ter também as emergências de grupos feministas, a questão ecológica, a questão de combate ao racismo, que permanece, né, até os dias atuais e etc. Com relação, então, ao debate educacional, né, nós vamos ter aí duas grandes correntes teóricas, a escola nova e a concepção marxista. Então, nós vamos ter aqui, né, ao começar o século XX, a chamada escola tradicional, ela, então, aquela escola que a gente estudou, né, no vídeo anterior, que fala sobre a modernidade, aquela escola, então, mais nacionalista, que vai ter o Estado em disputa com a igreja, né? E aí o Estado se consolida. Então, essa escola tradicional que tem o mestre como os professores como centro do processo de ensino-aprendizagem, ela já está basicamente consolidada. Isso é claro, né, gente? Nos países europeus, né? Aqui no Brasil, até hoje nós não temos uma escola consolidada, gratuita e com acesso irrestrito para todos e todas. Mas, né, aqui nós estamos falando ainda num contexto um pouco mais europeu. E, de linhas gerais, né, nós vamos ter então, né, que as duas tendências iniciais do século XX são a afirmação da autoridade do Estado sobre o aparelho escolar, e aí então você vai ter a educação como uma forte representante das ideias do Estado, né? Então, o próprio currículo vai refletir isso. Aqui no Brasil, por exemplo, durante a ditadura militar, que foi o golpe, né, uma das ditaduras, não a única, né, o golpe de 1964, você vai ter, por exemplo, o currículo no qual você tem a ênfase na educação física, né, associada então aos exercícios militares, e uma ênfase também na educação técnica, e assim como também matérias como educação moral e cívica, né, para aquela coisa mais nacionalista e etc. E aí, então, né, uma outra coisa que vai ser uma crítica à velha escola, né, aquela escola que foi construída a partir das revoluções burguesas, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que nós estudamos no outro vídeo. Em meio a tudo isso, vai surgir, então, né, um movimento de educadores europeus e norte-americanos, que é chamado, então, o movimento de escola nova. Esse movimento ele vai questionar a passividade da criança no processo educacional tradicional e vai propor escolas mais com metodologias mais ativas. E então, né, a introdução dessas ideias e técnicas novas e esses métodos ativos, então vai ter uma mudança também no processo de avaliação, né, das provas tradicionais, por uma educação, por uma avaliação mais continuada, né, adaptação do ensino às fases do desenvolvimento das crianças, né, e além disso vai ter uma mudança muito grande, né, e aí por isso também uma grande resistência, na qual o educador ele vai deixar de ser o centro do processo educativo e o educando vai se tornar esse centro, né? Por isso também aí o desenvolvimento das chamadas metodologias ativas. John Dewey e a Escola Nova, né? A Escola Nova, então, foi essa corrente pedagógica que teve uma grande influência aí na educação no século XX. Trago aqui para vocês um vídeo do YouTube, eu não posso, infelizmente, reproduzir aqui, né, por uma questão de direitos autorais, mas vocês podem acessar e aprender ou entender um pouco mais sobre esse grande educador e teórico da Escola Nova.
Dewey ele cria em 1896, ou seja, ainda no final do século XIX, a primeira e famosa escola primária que estava anexa à Universidade de Chicago. Né? O funcionamento ela vai se basear nas atividades dos alunos, e essas atividades vão desde economia doméstica, tecelagem, fiação, ou seja, atividades práticas e do dia a dia do aluno, né? Mais atreladas ao estudo da literatura, da geografia, da história, ou seja, também das áreas de humanidades. Então, ele vai romper o plano tradicional do estudo, né? E também a classificação dos alunos dependendo do seu desenvolvimento físico e mental. Então, ele vai romper isso e vai agrupar os alunos pelos seus interesses e aptidões. Imagine tudo isso acontecendo no final do século XIX, né? E início do século XX. Bom, uma outra corrente de educação, né? Então, falamos então da escola nova. A outra corrente vai ser a educação no socialismo. O socialismo é um sistema político-econômico ou uma linha de pensamento também criada no século XIX, e ela tem como objetivo confrontar o liberalismo e o capitalismo, né? O capitalismo esse tido como aquele que mantém as desigualdades, inclusive na área da educação, com a divisão, né, da educação para as elites e a educação para as classes populares. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado naquele momento, com baixos salários, enorme jornada de trabalho, entre outras. Os princípios da pedagogia marxistas podem ser definidos dos seguintes aspectos. Primeiro, a educação ela não é vista como algo neutro, né? Já se tem a noção, né? Já se sabe que o Estado interfere na educação, que as ideias dominantes, né? Como dizem os marxistas, vão ser as ideias das classes dominantes. Então, eles vão, a pedagogia marxista ela vai primar por uma educação que seja atrelada ao que está acontecendo na sociedade. Existe então um vínculo muito estreito entre educação e política, o que vai então permitir uma interpretação das várias doutrinas pedagógicas, e que isso pode ocorrer então voltada para uma ação política futura. No mais, também uma centralidade do trabalho na formação do ser humano. Por quê? Porque nós vamos ter, ao longo da história da educação, aquela divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, né? No qual era tido o trabalho manual como um trabalho inferior, voltado para as classes populares. Então, essa educação, ela vai, então, tentar realizar, então, a formação a partir também desse trabalho manual, porque é preciso saber o que você pode contribuir para a sociedade, como você pode contribuir para a sociedade. Então, o objetivo de ter uma educação integral, libertada das condições de submissão e de alienação, e uma oposição a toda forma de espontaneismo e de ingênuo, né, ou de naturalismo ingênuo, né, dizendo que a educação ela vai acontecer, a transformação e a ação vai ocorrer a partir da disciplina e esforço. Bom, então essas são as duas principais correntes, né, pedagógicas. Vocês percebam que elas não são antagônicas, né? Muito do que a escola nova traz também está presente na educação marxista, tá? Mas vocês vão observar que na educação marxista essa tendência mais social, popular, de trabalho com as massas, de transformação da sociedade está muito mais presente. E aí, para a gente terminar, a segunda metade do século, né, do século XX, nós vamos ter aí uma renovação, né, na educação, além daquelas duas correntes que eu apresentei, e algumas vozes antipedagógicas, né, e aí vai ter algumas pessoas ótimas que a gente tem que estudar aí, né, mais para frente. Por exemplo, Ivan Illich, ele vai ser a favor da descolarização, né, porque na sua concepção era preciso que existisse uma
contra a escola, ou uma não escola, porque a escola não estava resolvendo os problemas de formação e da sociedade. Né? Fora da Europa, nós vamos ter uma educação ainda muito focada, destinada às elites, e aí aqui no Brasil, é claro, não posso deixar de falar do patrono da educação, Paulo Freire, que vai elaborar um método original de alfabetização de adultos, que é centrado no princípio da educação como prática da liberdade. No próximo semestre, possivelmente, vamos trabalhar História da Educação no Brasil, e aí teremos oportunidade de estudar este e outros livros de Freire e entender um pouco mais como é que foi esse processo e por que que ele foi tido, né, como comunista, etc. e tal, inclusive foi exilado do Brasil. Mas isso é história para um outro vídeo. Bom, gente, então termino por aqui, tá? Gostaria de agradecer a todos e todas que nos acompanharam nesse nosso curso de História da Educação. E aí aguardo vocês aí no próximo semestre. Até mais!